Olá, capricornianos lindos do meu coração. Sejam muito bem-vindos, meus amores, a mais uma leitura, a mais um momento somente seu. Se você caiu de paraquedas, prazer, eu sou a Sol. E recebam todos vocês o meu abraço, o meu carinho. Sintam aí essa força, essa egrégora que protege, que está aqui em oração e torcendo por cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Eu peço que se inscrevam, que curtem esse vídeo e quero pedir licença também ao seu anjo da guarda, aos seus guias e saudar, honrar a sua força. Tá, capricornianos? Vamos lá, vamos saber o que tem no mês de setembro para vocês? Capricornianos. Capricornianos. Mais uma. Mais uma. Bom, aqui nós temos a montanha, a cruz e a serpente. No fundo do deck nós temos a vela branca, a chave ou urso. Vamos lá, capricornianos lindos do meu coração. Vamos conversar. Primeira coisa, né? Vocês podem estar diante de algumas dificuldades, né? Entrando em setembro, se questionando onde é que está o pote de ouro do arco-íris, porque nem o arco-íris você está vendo. Alguns podem estar nessa energia, outros podem já ter conseguido subir no topo dessa montanha, estão conseguindo ter um pouco mais de paz, de tranquilidade, até de confiança em si próprios, né? Mas olha só, meus amores, aqui, o mês de setembro, ele começa te desafiando, né? Te desafiando. De repente você estava esperando alguma notícia, estava esperando alguma resposta sobre determinada situação, mas você segue aguardando. Algumas pessoas podem falar assim: nossa, Sol, parece que a espiritualidade está tão em silêncio, parece que ela está tão quietinha. Meus amores, existe um encerramento kármico que vocês estão ultrapassando, que vocês estão vencendo. E por mais que você possa achar que, nossa, mas é um atrás do outro, é um problema atrás do outro. A sensação que eu tenho é que são muitas situações pequenas que quando se juntam atrapalham, te deixam um pouco confuso. Alguém pode ter sido traído, pode ter passado por alguma traição, ou pode até descobrir uma traição aqui no mês de setembro. Só que o que acontece? Meus amores, eu vejo que vocês vão passar por um teste, ou estão passando por um teste da vida. Olha só essa mensagem que veio aqui na carta da serpente. Nem todo mundo que sorri para você é amigo. Aprenda a sentir o veneno antes que ele te alcance. Isso daqui, junto com a carta da montanha e com a carta da cruz, é para poder te lembrar que nenhum dos desafios que nós passamos aqui é em vão. São experiências que nós vamos acumulando. E quando chega um determinado momento em que a vida fala: opa, peraí, será que capricorniana aprendeu a lição? Vamos ver se aprendeu mesmo? É uma situação em que você tem que se colocar, primeiramente, já te aviso, setembro é um mês que você precisa, silenciar. Silenciar os seus planos, silenciar suas metas, porque senão você vai ver outras pessoas conquistando e você vai ficar parado. Você está sendo observado, mas eu te vejo como uma sabedoria. Você tem sabedoria, maturidade para poder reconhecer esse veneno antes que ele venha. E tente encontrar uma forma para que você possa ir purificando o seu espírito, alimentando boas energias, elevando. Porque você concorda comigo que se você estiver cansado, né, você acaba ficando com o reflexo ali, ó, um pouco atrapalhado, né? E aí, se você se deparar com uma situação, pode ser que você nem veja, que você nem perceba, ou você não pegue ali o fio da moeda. A chave, você não acessa a chave necessária para entender que a situação é uma cilada. Ou para entender que é um momento em que você tem que ali, ó, usar somente a sua diplomacia.
Então, este daqui é a primeira mensagem que te diz. Você está passando por desafios? Sim, mas você é forte. Você está carregando o peso exatamente da sua cruz. Você não está carregando. Se você estiver carregando o peso da cruz dos outros, o tarô vai me contar. E aí a gente conversa mais sobre isso. Mas por enquanto, ó, carrega a sua cruz com fé. Esse peso, ele tá te ensinando. Ele está te ensinando, tá? É aquele momento que a gente tem que agir ali, ó, em determinada situação como vikings, né? Com força, com objetivo, com foco. Nada vai me atrapalhar, nada vai me atrapalhar de subir no topo dessa montanha. É aqui que está o meu pote de ouro. É aqui que está a minha glória. Então você tem que continuar seguindo. Porque assim, gente, se tá tudo muito lindo, tudo muito bom, né? Dinheiro caindo na conta, assim, ó, inesperadamente, amores entregando pétalas de rosa, aquele amor maravilhoso. Qual que é a chance? Qual que é a chance de você ter aprendizados? Como é que eu vou te dizer? Você vai aprender pelo amor também, mas você se voltar ali para um lado mais humilde, com os pés no chão. A vida não é só feita de maus momentos. E a nossa fé, ela não é testada em mar calmo, é em mar agitado. É em mar agitado que se faz bom marinheiro. É onde nós somos ali desafiados. Então, firme essa cabeça aí, capricorniano. Firme essa cabeça. Vou dar uma dica para vocês, tá? Acendam uma vela branca para o seu anjo da guarda. Ou para alguma entidade que você, né, que você tenha fé, acende, mas acima da sua cabeça durante o dia. Conversa com o seu anjo da guarda, acende a vela, pede para ele deixar, né, que assim que a vela se apagar, que ela permaneça acesa dentro do seu coração, que essa sintonia ela continue ali conectada. Porque assim, seria muito bom se a gente recebesse um livro com todas as respostas da nossa vida. Só que o livro pronto, visível, material a gente não tem. E aí que é o desafio, né? Porque o nosso livro, ele está mapeado na nossa alma. É por isso que nós batemos muito na tecla sobre escolhas conscientes, sobre aquele momento que você tem que refletir. Você tem que olhar o que está diante de você, porque é aí que a situação pega. As respostas estão na sua alma e nem sempre todas as pessoas conseguem ter a paciência de fazer uma meditação, ter a paciência de fazer uma oração para o anjo da guarda. Sol, mas a vela, qual que é a intenção da vela? A vela ela é muito importante porque ela trabalha os 4 elementos, né? E ali é um símbolo de fé, mas se você quiser somente fazer uma oração ou somente conversar com o seu anjo da guarda, isso já é uma grande oração. Né? O importante é você se conectar e você escutar quais são, o que a sua intuição te diz. Porque, como eu te disse, é um mapa que está escrito na sua alma. Vamos lá. Capricornianos, mais uma. O navio, a nuvem, mais uma. A chave, a cruz novamente, a cegonha. Deixa eu ver se virou mais alguma. Não. Bom, meus amores, fundo do deck, a carta. A carta, o sol, a montanha, o anel, o homem. Ok. Vocês podem estar passando por um momento de muitas mudanças, né? Vocês podem encarar mudanças ali significativas nesse mês de setembro. Então pode ser que você seja ali convidado a mudar de um trabalho, a mudar de cidade. Mas eu falo sobre mudanças repentinas, viu? Mas são mudanças leves, mudanças inesperadas. Para aqueles que já estão aguardando notícias sobre uma viagem, sobre uma mudança de emprego, sobre alguma transição, isso parece que está um pouquinho, né? Não possuem respostas claras. Você ainda não consegue ver aonde é que o seu barco vai alcançar. Você não vê a paisagem como um todo agora, porque tem uma névoa. Só que olha só, às vezes, por você não ter as respostas explícitas,
concretas, você pode ficar se questionando e pode entrar ali num modo de ansiedade, de tensão. Então, capricornianos, respira e você tem que pensar assim, já é meu, eu vou conseguir. Porque na energia central de vocês, eu tenho a carta da cruz. Ó, da cruz, eu tenho a carta da chave. A carta da cruz está aqui do lado. Eu tenho a carta da chave. Então, existem respostas, direcionamentos, situações em que vocês terão uma maior facilidade para identificar. São respostas que vão fazer um estalar. Você fala, opa, era isso? Era assim? Você vai conseguir fazer essa transição. Principalmente porque eu também falo de uma transição mental, ok? Também falo de uma transição mental, de um amadurecimento. Porque aqui eu tenho a carta da cruz novamente e aqui reforça que essa transição, por mais que você não consiga enxergar, para algumas pessoas será necessário você encontrar algumas respostas e aí sim você finalizar determinadas situações que já eram para terem sido finalizadas. Pode ser um relacionamento, um emprego. Às vezes você está pensando assim, eu tenho uma ideia de mudar de profissão. Quero fazer uma transição. E aí você fica ali colocando no banho-maria, né? Vai deixando ali a decisão, porque você precisa do seu emprego, você precisa do seu dinheiro, e aí você vai deixando. E aí, por mais que você não consiga enxergar, é como se num estalar de dedos agora em setembro, você acessa algum insight e tudo fica mais claro para você. E aí, essa virada de ciclo, esse fechamento de ciclo para um novo início, ele vai ser muito leve e vai te abrir portas. Notícias que chegam. E são notícias, pode ser uma aprovação num concurso que você está aguardando, eu posso estar falando de um novo contrato, eu posso estar falando de várias situações aqui, mas são situações que vão ficar mais claras. É um chamado para você se iluminar também e entender aonde é que está escuro. Aonde é que você sente um vazio? Ok? Outra coisa, deixe tudo documentado, deixe tudo muito às claras, tá? Mantenha conversas transparentes, mantenha acordos documentados. Isso daqui é muito importante para você, para evitar que você encontre algumas dificuldades. Tá? Pode ser normal que você encontre dificuldades em determinadas parcerias, mas isso daí é algo que você vai ultrapassar. Você vai ultrapassar, desde que você deixe tudo às claras, tudo documentado. Isso é em qualquer situação, meus amores, tá? É uma leitura geral, então pegue somente aquilo que for para você. Pode ser que você esteja lidando ou que você lide com um homem em que é como se ele fosse um pouco misterioso, né? Você não tem tantas informações, é um homem que fala pouco, ou pode ser uma mulher, mas uma pessoa numa energia que tem mais ação, é mais introspectiva, e aí você aplica o seu caso. Aqui existe uma parceria e também existe lealdade. Existe uma lealdade, sentimentos sinceros, afetos sinceros. Então, é necessário você respeitar o próprio tempo daquela pessoa, ok? Respeitar o tempo daquela pessoa. Enquanto eu vou embaralhando, eu vou cruzando essas cartas aqui que nós já tiramos. Então, essas dificuldades que você pode enfrentar ou você já iniciou setembro enfrentando, entenda que isso está te levando para outros lugares. E por mais que você acredite que não tem saída para você, meu amor, tem sim, tá? Tem coisa nova chegando, tem notícias novas chegando, mas também existe aqui alguns testes da vida. Em você não cair nas armadilhas que você já caiu lá atrás. Em você identificar um veneno, identificar ali uma cobra antes mesmo que ela te alcance. Você confiar na sua maturidade, confiar no que você carrega de conhecimento até hoje. Capricornianos. Vamos lá. A carta do navio. O que nós temos para a carta do navio? Peraí. A justiça. Vamos ver mais. Mais uma.
Aqui eu tenho 8 de paus. 9 de copas, amei. Rei de pentáculos, amei. Mais uma, a cegonha. A imperatriz. Gente do céu. Capricornianos, olha só. Primeira coisa, essas mensagens que chegam aqui para vocês é para quem está aqui, né? Nós tarólogos, nós temos uma energia, cada um trabalha numa linha, né? Uma linha de cura, uma linha, linhas diferentes, né? Pra gente não delongar muito, linhas diferentes. Então a nossa energia, ela está conectada, você não está aqui à toa. Então preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu sei que tá difícil para você. Eu sei que às vezes é difícil até para você reconhecer o seu próprio valor. Sinto que você está cansado, como se você estivesse voltando de longas batalhas. Eu sinto isso, tá? Mas, primeiramente, é necessário que você busque o seu próprio senso de justiça. Para início de conversa. O que é justo para você? Se você quer mudar de emprego, se você quer mudar de cidade, primeiro comece a estabelecer os seus critérios e os seus próprios valores. O que é justo? O que está de acordo com os seus princípios? O que está de acordo com a sua ética, com o que você acredita? Tá? Aqui é muito importante você estar alinhado consigo próprio. Muito importante, porque existem movimentos muito rápidos chegando para você. E olha que interessante, por mais que você acredite que essa nuvem não vai passar nunca, aqui embaixo nós temos o 8 de paus, tem movimentos rápidos chegando para você. E essas chaves que você vai acessar, isso vai te trazer uma tranquilidade, vai te trazer uma satisfação emocional. E eu te falo, você vai ficar muito diferente. Você vai ficar muito diferente. Em paz, sereno. E é isso que você está precisando. Porque abrindo o seu jogo com a carta da montanha, a cruz, eu tenho a cruz aqui novamente, são períodos que você está meio que fazendo ali quase um malabarismo, né? Um malabarismo para ir se mantendo de pé. E força, meu amigo, força, porque a espiritualidade, ela está vendo e ela vai honrar sim. Ela vai honrar. Aqui eu tenho o Rei de Pentáculos e a Imperatriz. E dentro desse contexto que nós temos, o Rei de Pentáculos, é importante você lembrar sobre a sua própria maestria, o seu jeito em conquistar. Eu não digo no sentido, né, mas assim, amoroso, eu digo no sentido em conquistar aquilo que você quer. Eu vou te contar uma história. O rei perdeu a memória. Ele perdeu a memória, só que ele se esqueceu de tudo aquilo que fazia com que ele duvidasse do seu potencial. E aí, por exemplo, se ele falasse assim, ó, você tem que construir esse castelo aqui, ó. E ele falava, isso eu não consegui. Essa parte ele esqueceu. Ele não lembrava como era duvidar de si mesmo, ele não lembrava das coisas do passado, dos erros, das falhas. E aí ele falou, ó, parou e pensou, eu tenho que juntar um dinheirinho, eu tenho que comer, eu tenho que, né, fazer alguma coisa. E aí, meus amores, ele foi e começou a pensar, o que eu sou bom? Eu sou bom em encontrar coisas. E aí ele começou a garimpar ouro, até que ele conseguiu construir o seu próprio reinado. Essa é uma das histórias do Rei de Pentáculos. Eu estou falando isso porque você está saindo de um grande encerramento e pode ser que você esteja tomando a decisão de finalizar uma carreira, mudar de emprego, tá? Mas aonde quer que você vá, a prosperidade ela está dentro de você. Lembra do mapa da alma, do mapa da sua alma? É ali que estão os conhecimentos, é ali que está a sabedoria. E você pode permanecer com estes conhecimentos ou você pode aprimorar, adquirir mais novos conhecimentos. Aqui eu te vejo com prosperidade, eu te vejo alcançando uma maturidade, uma prosperidade e entendendo que você consegue ser fértil. Você consegue, o que você toca vira ouro. É como se você deixasse aquele pozinho de pilim-plim-plim, sabe? Por onde você passa? Eu falo sobre homens que chamam atenção, mulheres que chamam atenção.
Se você não está cuidando de você, da sua aparência, que é um chamado também para você começar a se cuidar, se nutrir, se alimentar melhor. Porque, gente, nós sabemos que a aparência ela importa ali nos primeiros 5, 10 minutos. Depois o que vem é o conhecimento, né? É o nosso coração. Mas a aparência, ela vem ainda em primeiro lugar. Nós somos um lugar aqui materialista. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua aparência. Porque uma imperatriz, um rei, ele cuida de um reinado, mas ele também cuida de si. Ele tem que cuidar de si primeiro. Imagina se um rei chega todo despenteado, todo desarrumado para anunciar algum pronunciamento. Ele vai passar segurança? Ele não vai passar segurança suficiente. Então aqui é o momento de você... setembro vai chegar como um furacão, vai mudar muita coisa na sua vida. Muita coisa. Vai mudar a forma como você se enxerga, vai mudar a forma como você enxerga as outras pessoas. Você vai começar a ser mais justo com você mesmo. Existem mudanças para acontecer. Existem finais de ciclos também. E você, movimentos muito rápidos. Olha, eu vejo que setembro, por mais que você não esteja conseguindo visualizar aí esse início de mês, setembro vai passar muito rápido para você. Então, tenta estruturar quais são os seus objetivos, o que você quer alcançar nesse mês, porque vem muita coisa. Aqui no fundo do deck, eu falo sobre um reconhecimento, né? Aqui é hora de você começar a se reconhecer como capaz. É hora de você se abrir para novos relacionamentos, para conhecer novas pessoas. Ou se você está casado, namorando, casada, né? Noiva. Aqui é o momento que você tem que festejar, que você tem que compartilhar alegrias. E não só ficar carregando pesos em excesso, problemas em excesso do parceiro. Saiam do modo automático, porque, meus amores, se você está aqui e essa leitura está ressoando com você até esse momento... Se você ainda está nesse vídeo, primeira coisa, comenta aqui. Encerro ciclos que não fazem sentido na minha vida. Encerro ciclos que não fazem sentido na minha vida. Me abro para as mudanças necessárias, prósperas e abençoadas. Me abro para mudanças necessárias, prósperas e abençoadas. Está feito. Escreva, manifeste isso aqui nos comentários, tá? Porque aqui é uma energia muito forte, sabe? Nós, tarólogos que também trabalhamos com sensibilidade, né, incorporação, etc., a gente sente a energia de vocês. Aqui tem uma energia de muito impulso, como quem diz, não para, não desiste, porque você vai ter uma recompensa. Você vai ter uma recompensa. Só que você tem que seguir com fé. Não se esqueça de acender a luz, a vela branca. E aí, olha só. Agora nós vamos fazer um cruzamento dessas cartas aqui com muita calma e muita alma, entendeu? Vocês já sabem que existem mudanças para acontecer. Vocês já estão movimentando isso. Ah, Sol, eu não estou movimentando não, mas já tem alguma coisa movimentando dentro de você no seu campo vibratório, tá? Só que o que pode ser que você não esteja vendo? Vamos supor que você está procurando um novo emprego, mas será que você está procurando algo que seja justo a você? Então, às vezes, essa mudança que você tanto quer, ainda não houve um alinhamento interno. E não está compatível ali. Às vezes você procura por desespero. Ah, eu quero começar a namorar. E aí você está buscando qualquer pessoa para ter um relacionamento. Mas calma aí. Quais são os seus critérios? Os critérios mínimos. Quais são os critérios mínimos que você quer para poder trabalhar em uma empresa? Então, começa por aí, ok? Começa por aí. Eu sei que nem tudo estará visível para você nesse mês de setembro, mas não é para você se apavorar, porque você não vai estar vendo, mas o movimento ele vai ser muito rápido. Existem notícias que vão chegar até mesmo de longe e serão rápidas. E essa nuvem, deixa o vento levar. Deixa o vento levar. Não fica preso aqui olhando essa paisagem não, porque você pode perder outras paisagens, ok? Outras coisas que também são importantes na sua vida. É necessário você entender que as respostas que você vai precisar, que você precisa, elas estão dentro de você. Ah, mas esse daí eu não consigo encontrar, eu não consigo meditar. Então, olha só. Pode ser que você não veja, que você não encontre uma coisa. Você vai conseguir acessar essas respostas quando você estiver em paz, sereno, tranquilo.
Então, se a mente ficou turbulenta, coloca aí no YouTube depois, coloca assim, música, riacho e som de pássaros. Deixa eu tocar um pouquinho, presta atenção no barulho dos pássaros, no barulho da água da cachoeira. Isso é importante, é quase uma meditação, para você deixar os seus pensamentos fluírem. Porque quando você se encontra, nesse mês de setembro é importante que você veja isso, quando você se encontrar num momento de tranquilidade, de plenitude, você vai conseguir ter as respostas necessárias, principalmente para as dificuldades que você está enfrentando, que você enfrentará. Porque, meu amor, a gente não veio aqui para desfalar, não. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo vai passar por dificuldade. Por isso que a gente só carrega a nossa cruz com a proporção do peso que nos cabe, que a gente aguenta, tá? Então, primeira coisa, confia nisso. Segunda coisa, testes da vida, situações que podem trazer ali como uma provação. Pode vir, sim. Existem encerramentos que são necessários, mas isso não é para te punir, isso é para te libertar. É importante que você esteja atento a armadilhas, a pessoas que não têm ali um bom coração. Não que elas vão fazer algo estrondo, mas assim, evita, toma cuidado, tá? É um pé na frente e outro atrás. Porque como tem muitas mudanças, muitas reviravoltas para acontecer aqui na sua vida, pode ser até que tem pessoas que estão passando por processos judiciais. E isso daqui me fala que esse processo, calma que o negócio tá andando. Pode não parecer, mas tá andando. E a justiça tá aqui, ó, a seu favor, tá? Só que o que acontece? Por mais que você tenha pessoas que você pode contar, e tem muitas coisas para acontecer na sua vida nesse mês de setembro, um movimento muito rápido, muito acelerado, é importante que você, e talvez você não enxergue isso, que você tem maturidade. Maturidade. E também um instinto, uma força de liderança. Respirar fundo. Se você puder, fique com os pés descalços na terra. Isso é muito bom, tá? Que vai te ajudar. Ou trabalhar com plantas também é muito bom. Você plantar um pouco para poder te auxiliar. Se você não consegue meditar, isso é uma outra forma de você fazer. Mas aqui é importante que você não duvide do seu potencial. E tome cuidado também com um pouquinho, às vezes, de repente, de até um orgulho, sabe? É como se a pessoa estivesse voltada somente para o cunho material. E a riqueza essencial, ela não está no bolso, ela está no coração tranquilo. Aqui veio a sua energia central. Então, se bater algum desespero por conta de situações de conta, fechamentos de conta, calma. Coloque-se ali numa situação, numa posição de tranquilidade que as respostas vêm. E aí você vai conseguir ter essa virada de chave. Boas notícias, situações positivas estão chegando para vocês em setembro. Isso aqui é nítido, abrindo e fechando o teu jogo. Então já começa a exercer a energia da gratidão. Já começa, eu me abro para novos ciclos. Sabe? Já começa, escuta uma música que você gosta, escuta algo que te faça bem, cuidado com letras de música que às vezes vai ali, ó, no seu campo vibratório, né? E aí quando você menos espera, vem isso, vem aquela música ali do nada, sabe? Eu vou até me usar como exemplo e contar uma coisa pra vocês. Eu tinha feito uma conta do TikTok, né? Pra poder entender como é que o TikTok funciona. E o TikTok é diferente, cada plataforma é diferente, né? E eu não tenho contas em outras redes não, gente. Eu só tenho aqui no YouTube. E a minha amiga falando, faz no TikTok. E aí tinha uma musiquinha lá que eles inventaram recentemente agora, que parece uma música com a voz, eu não sei se é do Tim Maia, não sei. Mas letra, viu? E aí eu tava cozinhando, do nada veio a letra direitinho na minha mente. Eu falei, tá vendo? A gente tem que escolher o que a gente escuta. Porque às vezes, sem querer, a gente escuta essa musiquinha e por ser ali um parágrafo, uma frase, o negócio impregna na sua mente. Então, o que a sua mente vai trabalhar? Eu estou me usando como exemplo porque eu sou uma pessoa e eu me considero espiritualizada. Eu filtro muito o que eu vejo, o que eu escuto, justamente para estar aqui com vocês. Então, trabalhem a energia da gratidão, se abram para novas notícias. E qual que é a situação aqui que é importante vocês se atentarem? Porque pode ser que vocês não estejam vendo que vocês são capazes de recomeçar qualquer projeto, qualquer hábito, vencer qualquer situação.
Então, vocês têm que confiar na sua própria força de nutrir, de fazer crescer, de prosperar. Então, chegou uma oportunidade, nossa, será que eu consigo? Você consegue, você é capaz. Então, trabalhe nessa energia, porque nós temos muitas novidades aqui para vocês, capricornianos, nesse mês de setembro. Eu vou pedir aqui só mais 2 cartas para a gente poder ir para um outro baralho ainda. Mais o que para os capricornianos, por favor? Eu falei disto e veio a carta 2 de pentáculos e um mago. Eu falei com vocês sobre o malabarismo, né? Aqui no fundo do deck veio pajem de paus, cavaleiro de espadas e 2 de paus. Vamos lá que eu quero explorar todas essas cartas. Primeiro, vocês podem sentir que em setembro vocês estarão fazendo malabarismo, saindo de um emprego, entrando em outro, estudando para concurso, estudando para um novo curso. Calma, calma. Porque eu vejo vocês também trabalhando em algum projeto que vocês têm muita força de crescimento. Só que é como se esse projeto só estivesse na mente de vocês. Vocês ainda não colocaram no papel, não. Então, tenta equilibrar todas essas situações, esse impulso, essa vontade, esse tanto de novidades. E, meus amores, o mês tem 4 semanas. Faz uma lista grandona de coisas que você quer resolver nesse mês. E aí você vai dividir em 4 listas, que é em 4 semanas. Depois você vai dividindo um pouquinho a cada dia. Porque como o seu mês vai passar muito rápido, senão você pode sair do mês falando assim, nossa, eu não fiz tudo o que eu queria. E o tempo vai passar rápido para todo mundo, não é só para você. Não é só para os escorpianos, vai passar rápido para todo mundo, ok? Meus amores, aqui na energia do fundo do deck, eu sei que você já tem alguns planos, já olha para novos horizontes, para novas mudanças, né? E você está até animado a se mudar. Aqui essa página de paus me deu que eu abri um sorriso nesse momento. Porque eu vejo vocês assim, ó, tchau gente, beijos, né? Fui. Cuidado somente com uma situação. Não ajam por impulsividade, ok? Cuidado com a impulsividade. Vocês estarão numa energia de manifestação gigantesca aqui nesse mês. E vocês estarão equilibrando muitas emoções, lidando com muitas situações. Mas é um mês muito bom para vocês, capricornianos. Muito bom. Digita aqui, eu recebo a prosperidade. Eu recebo as mudanças positivas na minha vida. Um conselho final para os capricornianos. Bom, nós temos a árvore e as nuvens novamente. Olha só, meus amores. Eu vou ler as mensagens para vocês. A árvore diz, crescer dói, mas é na dor que a raiz se fortalece. Tenha paciência, porque tudo tem seu tempo. Antes de eu fazer a integração dessas cartas, deixa eu ler as mensagens que é melhor. Filho, essa aqui é as nuvens. A tempestade vem, mas não dura para sempre. Tenha calma e espere o vento levar as dúvidas. Nós falamos disso. Olha só. Independente de alguma dificuldade que você enfrentar em setembro ou que você esteja enfrentando, não é à toa. Isso daí você pode encarar como algo que você vai cruzar os braços, vai ficar ali no seu canto, vai se isolar e não vai querer saber de ninguém, ou você pode encarar como um crescimento, né? Pode encarar aqui, ó, essa situação como um rei. O rei, ele olha para a situação, ele já vai para uma mesa, já convoca pessoas que ele confia para uma reunião e mete bronca em mapear como é que vai resolver. Então, essa postura cabe a você. E outra, certas coisas a gente não toma decisão precipitada. Deixe o vento levar as dúvidas. Deixe a situação correr. Tudo é colocado no seu tempo. Aqui me diz que você não precisa esperar muito por notícias, que as notícias venham assim especificamente, que você procure por notícias. Porque as situações vão ser colocadas no seu devido lugar e você vai ter respostas. Então, você não precisa ficar se movimentando, não. Movimentando para o outro, não. Mas você tem que se movimentar ao seu favor. Buscando a sua satisfação, buscando o seu crescimento, buscando aprendizado, cuidando dos seus projetos, mantendo-se ali, ó, numa energia de satisfação, de alegria, elevando a sua frequência. Ok, meus amores? É isso, só isso tudo. Um beijo abençoado para vocês, capricornianos. Se inscrevam aqui, deixa seu like, hypa também, tá? Gratidão por sua presença.
Paz e luz para você. Beijo!